ajustar aqui a posição. Acho que tá bom. Olá, boa noite. Elisângela, Iranildes, Eli. É o Bezerrinha! Oi, Joyce! E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, em segurança, com saúde, com paz. Deixa eu testar aqui essa... Ai, Jesus, que fiz eu? Boa noite! Gente, eu vou contar pra vocês que tem cada uma que acontece comigo. Estava tudo pronto para a nossa live, tudo no ponto, tudo bem direitinho, que eu me preparei bem cedo para tudo. Oi, Eva. Ai, não, é Evana, é Evana. Oi, Evana. Oi, Arlete. Oi, Renanzinho. Oi, Rogério. Contar um caos aqui pra vocês enquanto o pessoal chega. Tudo pronto, tudo aqui, né? Eu aqui orando para começar a live. Ô Senhor, toma conta aqui da live. Quando eu fecho a boca do amém, aparece o Satanás de uma barata sobrevoando. Gente, você não tem noção do susto que eu tomei. Eu tenho um trauma porque eu fiz uma cirurgia uma vez e aí a barata voou em cima de mim. A minha irmã me salvou. Essa vez quem me salvou foi meu pai. Nós tivemos que virar o quarto do avesso para tirar a barata daqui. E... Ah, a Miriam tá aí também. Beijo, Miriam. Oi, Tetê. Tô aqui, gente, contando. Glaucia, minha irmã entrou. Glaucia não sabe, mulher. Um pouquinho antes de começar a live, uma barata daquelas que me pegou quando eu tava operada e tu me salvou, sobrevoando aqui. Eu quase tive um treco. Mas, baratas à parte, eu continuo me chamando Gleice, uma discípula de Jesus que venceu a barata agora há pouco. Lutando aí com várias falhas de caráter, lutando com o controle, com a manipulação, com a codependência emocional. Mas só por hoje... Eu não sei se eu falei com ansiedade, né? Porque pense numa luta miserável. É a luta com a ansiedade. Mas só por hoje estou aqui limpa. É a Fê, Graça e Paz. Sou Fernanda de São Paulo. Oi, Fernanda! Olha a Glaucia dizendo que eu tenho um chama. Eu tenho um chama, gente. As baratas, elas me amam. Eu digo que é porque eu sou doce. Só que não, né? Bom, gente, hoje a gente tem uma temática bem peculiar, mas muito, muito, muito relevante, certo? Oi, Gleice! Qualquer momento vocês podem estar fazendo aí algumas intervenções, né? Eu vou pedir pra vocês se você quiser, claro, né? Se sentir à vontade. Aqui embaixo tem um aviãozinho pra você encaminhar pra alguém que você acha que gostaria de assistir essa live, que gostaria de... Enfim, que seria interessante para essa pessoa assistir, tá bom? Então a nossa temática hoje é sexualidade, intimidade com Deus e com o outro. É interessante falar sobre esse assunto, e acho que a primeira coisa que vem à cabeça é: sim, bonita, mas tu é solteiro, o que é que tu quer falando sobre sexualidade, né, sua gaiata, sua pra frente? Antes de eu me justificar, né? Não é me justificar, né? Explicar para vocês, eu queria só relembrar que toda segunda tá acontecendo grupos de apoio, tá? A gente tem um link aqui na bio, no Linktree. Aí você clica nesse linkzinho. A bio, gente, é aquelas informaçõezinhas lá embaixo do perfil do Celebrando Restauração. Aí você clica lá, aí abre a opção de ir pros grupos. E aí você vai pro grupo de apoio, se for homens de mulher e mulher de mulher, tá bom? Segunda, 8h30 da noite, né? Só agora semana que vem, se Deus quiser. Então,
Mais uma vez, fiquem à vontade para interagir, para fazer algumas perguntas. Na medida do possível, eu vou tentar responder, porque é muita coisa, né? Para administrar. Então, comecei falando, né? Como que uma pessoa solteira vai falar, né? Bom, por que não? A minha pergunta é, por que não? Por que que os solteiros não podem falar sobre sexualidade, né? Eu quero te convidar a ler comigo a passagem de 1 Timóteo 4:12, tá? 1 Timóteo 4:12. Se você puder pegar aí na tua Bíblia, diz assim, deixa eu botar pra cá. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, bom, eu sou jovem, eu sou solteira, mas eu tenho aprendido muitas coisas com relação à restauração, né? Eu tenho lutas nessa área porque eu sou uma dependente de amor, né? Tenho traumas, né, nessa área também, na área da sexualidade. Então, também tenho um quê do falar, né? E para além disso, eu não sei se vocês sabem, a minha formação eu fiz História. E quando eu terminei a graduação, eu fiz um mestrado. E o mestrado foi em História e Cultura. E as minhas teses, né, nos dois casos, foram sobre sentimentos. E foi sobre o amor e como esse amor é praticado, né? Então eu estudei muito sobre a história do corpo, a história do amor, sobre sexualidade, sobre como é que essa sexualidade se construía, como é que a civilidade lidava com isso. Então eu vou juntar um pouco do que eu sei, né, dos meus estudos, mas também com o que a palavra de Deus fala pra gente com relação à sexualidade. Eu queria te fazer uma pergunta para gerar aí uma intriguinha na tua cabeça, né? Quando você chega e escuta a palavra sexualidade, porque, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sexualidade é uma coisa e sexo é outra coisa, certo? A sexualidade, o sexo é uma forma, tá? Uma forma de vivenciar a sexualidade. Mas não é a mesma coisa, ok? Tainá, que massa, Gleice, muito propriedade terá. Amém, amém. Em nome de Jesus, vamos lá, né? Então, lembra sempre, sexualidade é uma coisa, sexo é outra, sendo que o sexo é uma forma de manifestar a sexualidade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando fala sobre esse assunto, tá bom? É algo que é do traço íntimo do ser humano, né? É íntimo, é pessoal. E tem um detalhe, isso varia de cultura para cultura. Em que sentido? Bom, dependendo da criação, a pessoa tem valores, né? Tem culturas, tem práticas, tem vivências que vão lhe dar mais pudor, vão ser mais conservadoras, outras vão ser mais liberais. Então, a sexualidade, ela é um traço íntimo nosso, né? Mas ela varia muito de acordo com o ambiente onde aquela pessoa está sendo criada, está sendo, né, educada, ok? Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender sobre a sexualidade. É uma característica, gente, geral, experimentada por todo ser humano. Nós nascemos sexualizados. Nós já nascemos com a sexualidade, né? Todo ser humano tem isso. E como é que isso é demonstrado? Gleice, eu não tô sabendo que eu tenho isso aqui, não. Como é isso, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das formas que a gente demonstra essa nossa sexualidade é na nossa necessidade de ser admirado. Bom, homem não é diferente, tá? Mas a gente se arruma mais, as mulheres passam maquiagem, um batom, né? Faz uma chapinha no cabelo e tal. Pra quê?
para ser apreciada, para se sentir bonita, pra, né? O charme. Isso é uma das formas que a gente vivencia a nossa sexualidade, ó. Você vê como não tem só a ver com sexo. Sexo é só uma das formas de vivenciar a sexualidade, tá? Outra coisa, apreciação pelo corpo. O cara que vive lá na maromba, eita, o cara vive na academia porque ele quer, ó, aumentar o músculo, quer ter o corpozinho lá bacana, quer oferecer um tanque pra mulher antes de casar, ou depois, né, não sei. E aí, o que é isso? É uma forma de vivenciar a sexualidade. Olha só pra você ter uma ideia, né? Então é algo muito mais abrangente do que só focar no ato sexual em si. E tudo isso, gente, pensa só, tudo isso também tem um link espiritual. O nosso sex appeal, aquele dia que você acorda e diz, uau, que gata é essa? Ou então o cara acorda e diz, que é isso, gente? Eu me pegaria todo, né? Então, principalmente nesses dias, né, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é vivenciar a nossa sexualidade. Isso precisa ser feito para tomar cuidado com a vida do outro e para honrar o nosso poder superior, Jesus, né? Deixa eu ver aqui, outra coisa que eu separei pra gente falar é o fato de essas afirmações, se elas foram novidade pra você, você não tinha ideia que isso era sexualidade. Ou quando você viu lá na bio do Instagram do CR que a gente ia falar sobre sexualidade, você se tremeu todinho porque você ficou escandalizado. Oh, não acredito que vão falar sobre isso, né? Bom, isso só mostra que nós temos um problema com isso. Um problema de falar sobre um assunto que Deus nos deu com tanta graça, que é a sexualidade. Não é verdade? Então, nós não podemos silenciar, tá? Nem como pessoa, nem como sociedade, nem como igreja, nem como discípulos de Jesus em processo de restauração. Porque se a gente não fala de alguma coisa, isso não faz essa coisa deixar de existir e não faz com que ela deixe de ser, ela não fica menos real porque a gente não fala sobre ela. E aí onde eu vou já entrar na questão da historiografia, certo? Porque sexo é um tabu há muito tempo. Mas não é de hoje mesmo, não. E tem um detalhe. Uma das perguntas que foi feita, a gente lançou uma enquetezinha aqui, que foi a importância de conversar sobre isso com adolescentes e com jovens. Gente, isso é importante. Educação sexual, né? Educação sobre a sexualidade é necessária desde aquele momento que você viu que a criança está se descobrindo. Porque se você parar para perceber, em alguns momentos da fase, olha como a gente já nasce sexualizado. Você vai dar banho no menininho e aí ele fica com o pintinho lá se você tocar para lavar, né? Em algum momento, o menino e a menina, numa faixa etária, ele acha o órgãozinho genital dele e ele fica lá pegando. E ele não tem maldade nenhuma, porque ele não tem concepção de sexualidade. Ele tem sexualidade no sentido mas ele não tem maldade. Ele tá fazendo aquilo dali porque é natural do ser humano sexuado achar uma hora ou outra aquilo que Deus criou para dar prazer no futuro, né? Então, nossos jovens, nossos adolescentes, eles não sabem que a sua sexualidade está diretamente ligada à espiritualidade. E eu não vou longe não, viu? Aliás, eu vou mais longe. Não é só o jovem e o adolescente. Nós, adultos, não sabemos... Não vou botar como adulto não, que eu sou jovem. Né? Vocês, adultos... A negação, a pessoa na negação. Né? Enfim, todos nós precisamos entender que a sexualidade está ligada à espiritualidade. Deixa eu te falar, o que é espiritualidade? Espiritualidade não é religião. A religião é uma das formas que a gente vivencia a espiritualidade.
Por exemplo, IBC, Igreja Batista Central, celebrando restauração como ministério e programa da Igreja Batista Central, que diz que Jesus é o superior, tem uma espiritualidade voltada para o cristianismo, ok? Ó só. Mas a religião é o evangelho. Estão dando para entender? O que é a espiritualidade? É aquilo que transcende a matéria e me conecta com algo maior que eu. Um poder superior, né? É o poder superior Jesus. Mas para alguns é o Buda, né? É a natureza. E aí a gente não tem muita coisa a fazer a não ser respeitar, né? A gente fala, né? E deixa Deus agir conforme precisa ser feito, né? Então, diante disso, a nossa espiritualidade, nossa juventude, nós, adolescentes, pessoas, nós precisamos entender que o nosso corpo e a nossa espiritualidade, essa nossa conexão com o nosso poder superior, Jesus, eles estão diretamente relacionados. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas o sexo é literalmente, em todas as esferas, o momento em que um homem e uma mulher se tornam um. E aí, qual é o preço quando a gente ultrapassa de forma equivocada ou precoce esses limites? E aí a gente pega e rompe com a nossa espiritualidade para fazer isso. A Organização Mundial de Saúde definiu a sexualidade como? Eu vou ler a definição da OMS, certo? A integração de elementos somáticos, emocionais, intelectuais, presta atenção, e sociais do ser sexual, ou seja, da pessoa, que por meios que são positivamente enriquecedores, realçam as pessoas, a comunicação e o amor. Olha que interessante, a Organização Mundial da Saúde fala que a sexualidade não é sexo, que a sexualidade é uma junção de valores sociais, intelectuais, emocionais e por aí vai, né? Que de forma positiva realçam as pessoas e realçam a comunicação e realçam o amor, certo? Então, a sexualidade, ela é uma espécie de energia que nos impulsiona por contato. E isso é aí onde entra a espiritualidade. A espiritualidade entra no momento em que eu digo, eu sou uma discípula de Jesus em processo de restauração que luta com esse desejo, que luta com essa vontade. Para honrar a espiritualidade que existe em mim hoje, eu preciso dizer não aos desejos e honrar, né? Mais uma vez, eu gosto sempre de ressaltar, né? Não é falar assim, Gleice, mas tu falando o que sobre sexualidade? Eu não vou dar aula de sexo pra ninguém. Eu não vou dar aula de sexologia, nem eu tô falando sobre conceitos. O que é a sexualidade? A sexualidade, gente, foi um presente que Deus deu pra gente. É a nossa capacidade de interação, de intimidade com outras pessoas. E aí a gente vai ver já outros pontos disso, né? Mas vocês podem ir interagindo, viu? Eu tô aqui tentando acompanhar. Acho que eu não vi nenhuma pergunta ainda, não. Agora eu queria falar uma frasezinha, eu vou falar um pouquinho da história, porque, né, como historiadora, eu falei pra vocês também, pra quem entrou depois, que a minha pesquisa, né, foi sobre a história do amor, e aí entra as práticas de amar, como também entra a sexualidade, enfim. Gente, tem muita coisa curiosa sobre a história, que eu não vou ter como falar aqui, porque a gente só tem 1 hora, né? E eu tenho outras coisas pra falar também sobre o que a Bíblia fala sobre a sexualidade, enfim. Mas, assim, tem muita coisa bacana e curiosa, na verdade. Bacana não, que eu fico imaginando como foi horrível pra esse povo viver, mas tudo bem, né? Então, pra falar um pouco sobre a história da sexualidade, eu vou usar um termo que a gente sempre usa, assim, e gera uma polêmicazinha. A maldade geralmente está nos olhos de quem vê. Olha que interessante. A maldade geralmente está nos olhos de quem vê. Como assim? O sexo, a sexualidade, ela é uma construção, vamos dizer assim, histórica, né?
Hoje ela é um tabu, mas ela é um tabu desde tempos muito remotos, mas muito remotos mesmo. Então, assim, ninguém falava sobre sexualidade, ninguém falava sobre... para vocês terem uma ideia, eu encontrei livros que eram publicados para médicos no começo do século XX, 1904, 1903, e esses livros eram A Higiene do Amor, Fisiologia do Amor, e eram livros que falavam, gente, por exemplo, que o homem, o marido, não podia, vamos dizer assim, dar prazer à mulher. A mulher não era capaz de sentir prazer, de ter um orgasmo. Então, o que foi que aconteceu? Esse discurso de civilidade, de decoro, que naquela época era muito mais forte do que hoje, transformou pessoas pudicas, que poderiam estar vivenciando de forma saudável a sua sexualidade, um marido e uma mulher, em pessoas frustradas. E aí... foi até nesse período que Freud entrou e fez o estudo, né? Ele criou a teoria da histeria, que as mulheres estavam histéricas porque as mulheres não podiam ter prazer, os maridos não se importavam se elas tinham prazer. E aí, diante disso, fazer o quê? Ela tá doente, ela tá histérica. E tudo que a mulher queria era satisfazer o desejo dela, né? E mais o marido tinha que procriar com a mulher. Então, olha como a concepção de tempo, ela varia. E a nossa percepção sobre a sexualidade também varia, né? E aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia, gente, as mulheres, elas não podiam ter prazer, não eram capazes de ter prazer. Então elas ficavam histéricas porque os maridos não entendiam, era a ciência que dizia. E elas iam pro médico, tá? Iam pro psiquiatra, né, na época o analista, aí Freud fez vários estudos sobre isso. O pessoal fala, Freud só fala sobre sexo, tudo é sexo. Mas é porque, na verdade, tudo era sexo mesmo. O pobrezinho só ouvia as mulheres reclamando que não tinha prazer, doutor, eu tô ficando doida, eu vou pro inferno. Imagina uma sociedade muito conservadora, né? E aí, o que é que acontecia? Essas mulheres, elas eram encaminhadas pro ginecologista. Sabe o que o ginecologista fazia com essas mulheres histéricas? Ele as masturbava. Que ele chamava de tratamento de vibração do útero. E é muito curiosa essa história porque houve um tempo em que o pobre do ginecologista já não aguentava mais tratar as mulheres histéricas porque ele passava o dia fazendo isso e ele teve lesões por esforço repetitivo nas mãos. Olha que loucura! E aí é onde surgiu a história do vibrador. Houve a necessidade de ter um equipamento que fizesse o trabalho que os maridos não podiam fazer porque as mulheres... Enfim, vocês estão entendendo como o sexo ele sempre foi um tabu? Mas ao mesmo tempo, ele sempre foi algo que todo mundo sabia que a gente não vai falar, mas até parece que ninguém tá fazendo. Entende? Os quartos, as casas, elas eram feitas, aquelas casas muito grandes, muito antigas e tal, show. E tinha a alcova. Pensa só, dentro do quarto tinha outro quarto. E ali era onde o marido ia ter relações sexuais com a sua mulher. Mas, gente, isso daí gerou práticas de voyeurismo, que é a pessoa que sente prazer em ficar observando, né, atos sexuais ou sexualizados. Isso gerou todo tipo de loucura que você puder imaginar na nossa história de devassidão. E por quê? Porque ninguém fala. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Os pais têm vergonha. Algumas gerações atrás, as filhas não eram nem informadas que iam menstruar. Aí pensavam que tinham se machucado e que iam morrer de uma hemorragia. Vocês estão entendendo? Então, a falta de informação é o maior problema que a gente tem. Então, nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ter muita ciência desse assunto, compreender, falar sim. Nós não vamos incentivar, né? E incentivar sim, o marido e a mulher, meu filho, aproveitem a sua vida de casado. É muito engraçado. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que voltou.
É muito engraçado porque geralmente quem fala sobre sexualidade é casado. E aí eu já ouvi uma vez uma palestra, o casado, né, o pastor falando: vocês devem estar pensando assim, é muito fácil. O pastor chega aqui e diz assim: esperem no Senhor, esperem no Senhor. Ele vai pra casa e tem a esposa dele. Bom, eu estou falando pra vocês como uma pessoa solteira, esperemos no Senhor. Isso é excelente, é maravilhoso, entendeu? Porque viver a minha sexualidade de forma santa é não me deixar levar pelos meus desejos e valorizar aquilo que Deus colocou em mim, né? Que Deus deu pra mim. Então, ao longo do tempo, o corpo ele foi ganhando. Pra vocês terem uma ideia, eu vou falar de outra coisa, outra curiosidade aqui histórica. A prostituição, por muito tempo, ela foi considerada um mal necessário. Por quê? A Igreja Católica, tá? Se você é católico, não estou ofendendo a sua igreja, tá bom? É porque ainda não havia acontecido a reforma protestante, tá? Era a única igreja que tinha. Então, a Igreja Católica, na época, ela institucionalizou, entre aspas, assim, por baixo dos panos, que a prostituição, ela era um mal necessário. Por quê? Porque o rapaz era iniciado sexualmente, mas ele não desvirginava as mocinhas direitas com quem eles iriam se casar. Olha que curioso. Ele se preparava, mas não era pecado. Vocês estão entendendo? Como sempre foi um tabu, a gente precisa falar, né? Uma outra coisa interessante é que o corpo ele ganhou significados novos ao longo do tempo. Quem nunca ouviu falar na Leila Diniz, que ela chocou a sociedade porque ela bateu uma foto grávida de biquíni. O mundo parou, acho que nos anos 60 já. Então, se você for estudar o biquíni, né? Hoje, daqui a pouco, a mulher tá pelada, né? Mas... O biquíni, ele era um macacão que cobria o corpo todo. Aí foi diminuindo, porque a sociedade foi mudando, o capitalismo foi chegando, as inovações, a moda, enfim, né? Então, as vestimentas, elas têm tudo a ver com também a prática da sexualidade. Na minha dissertação, eu falo, olha que interessante, os seios não eram a parte mais cobiçada pelos homens pra ficar olhando, né? Não era algo, uau, que o homem ficava excitado olhando para os seios, né? Por quê? Porque os seios eram um alimento da criança. Não tinha a menor graça. Sabe o que era que as pessoas olhavam? As pessoas olhavam para os tornozelos. Eles eram fissurados em tornozelos. Por quê? Porque as roupas eram longas e era o que não aparecia. Então o charme estava nos tornozelos. Entendem? Para vocês terem uma ideia da loucura, né? Ao longo do tempo, né? A Glaucia está falando, o próprio surgimento da calça jeans foi o mesmo escarcéu, a mulher se vestindo como homem, e aí vem a mulher conseguindo o seu espaço no mercado de trabalho, e vem as questões de assédio, vem várias questões que, se eu for passar a noite aqui todinha, eu converso bastante, mas eu tenho time aqui, então eu vou passar aqui pro próximo ponto. Ó, que interessante. Sabe como é que os caras flertavam? Ou não flertar, mas eu tô falando do tempo antigo, né? Então, tá legal. O cara flertava com a mulher beliscando. Rapaz, se uma pessoa me desse um beliscão, a vontade que eu tinha como cristã era dar o outro lado. Não, era dar na cara dele. Meu filho vai beliscar outro. Hoje, né? Mas naquela época, porque o toque ele não era, o abraço era indecoroso. Entendem? Então tudo isso a gente precisa entender. A sexualidade ela está presente em todas as fases da vida. Quem nunca leu o livro de Cântico dos Cânticos, os Cantares? Gente, que beleza poética, totalmente voltada para a sexualidade, sem ser. E é tão lindo que esse livro está na Bíblia, e é tão linda a forma como o homem fala sobre a mulher e a mulher fala sobre o homem, e de uma forma bem sensual. E tá na Bíblia. Então, sexualidade é de Deus. E o sexo também é de Deus, porque é uma das formas de vivenciar a sexualidade, né? Então, olha só, Cantares 6:3 diz assim:
A mulher fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas em Cantares 2, de 3 a 6, a minha versão é a NVT, tá, gente? Como uma macieira, a mulher falando, presta atenção, olha que lindo, olha que... E é interessante porque Cantares, ele é muito alegórico, né? É fabuloso, ele não é direto ao ponto, mas você consegue ver a sensualidade e a doçura dessa sensualidade, né? Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável eu me sento e saboreio seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. Fortaleçam-me com bolos de passas, revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Seu braço esquerdo está a sua um momento de profunda intimidade entre um homem, o amado e a sua amada. E por que é que a gente, às vezes, como cristãos, discípulos de Jesus e igreja, e fica aí, sabe, tecendo fios de confusão? Gente, que coisa preciosa, né? Que coisa linda. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas. A sexualidade faz parte do projeto de Deus. E o sexo é bênção de Deus no casamento. É expressão de amor e forma de comunicação. É o momento onde o homem e a mulher, literalmente, como eu falei lá no começo que eu ia falar, se tornam um. Olha só que lindo, Gênesis 2, de 24 a 25. Os dois se tornavam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles se tornavam um só. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Sabe onde é que está a maldade nos olhos de quem vê? Quando eu disse lá no comecinho agora, né? Agora há pouco. Os olhos estão na maldade do pecado, né? No pecado que fez com que, quando Adão e Eva comessem do fruto, os olhos deles se abriram. E aí eles viram que estavam nus. Mas aqui diz, eles se tornavam um só. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha um do outro. Isso é intimidade. É isso que Deus deseja para nós. Intimidade. Gente, eu quero pedir para vocês fazerem alguma pergunta, fazerem alguma colocação, se vocês quiserem. Eu vi aqui a mãe falando aqui, no tempo dela era paquera, 42 anos atrás. Muito legal, né? A gente conhecer um pouco da história. A Glaucia falou da calça jeans. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, algo que queira acrescentar? Escreve aí. A Glaucia está falando aqui, ó. Quanto mais se fala, lógico, nada forma correta. Na forma correta não se torna algo encoberto e proibido, e sim algo que se entende, assimila, e você tem a possibilidade de escolher esperar ou não. De forma correta. Exatamente, né? Eu sempre digo, eu tenho muitos amigos no meio secular, né, da faculdade e tal, né? Mas que não tem a mesma fé que eu. E eles sempre respeitam muito a minha postura, né? E eu falo pra eles, eu decidi seguir um conselho de Paulo. Paulo dá um conselho: aconselho-vos que se abstenham sexualmente. Então eu tô seguindo esse conselho. Eu achei ele um conselho bacana e disse que, né, se conselho fosse bom ninguém dava vendia. Ele deu e eu aceitei. Eu gostei do conselho, tô vivendo um dia de cada vez com esse conselho, né? Então podem ir aí interagindo, tá, gente? Por favor. E qual que é o propósito do sexo? O propósito do sexo, do coração de Deus, é viver intimidade, é sentir prazer, é expressar amor, é gerar mutualidade,
São duas pessoas convivendo e se importando um com o outro. É exclusividade, aí é onde entra a fidelidade, a lealdade, é desinibição e é segurança. Eu vou já falar sobre esse ponto segurança, que eu acho que ele merece um cuidado, sabe? Um zelo ainda maior. Deixa eu só ver aqui o que a Renata colocou, a Renatinha. Eu tenho 2 filhos adolescentes e sentamos e conversamos sobre a sexualidade, é muito importante. Poxa, Renata, que bacana, assim, isso é um exemplo muito precioso. Porque, gente, você não falar com seus filhos não vai adiantar. Não vai, né? Lembra que eu falei? Eu vou citar o filósofo Renato Russo, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Então, você não falar vai muitas vezes gerar muito mais curiosidade. Gente, quantas pessoas ficavam, as casas antigas, elas eram construídas, quem viveu interior já passou por interior, algumas aqui ainda são assim. O muro, a parede da casa, ela não era fechada completa, não ia até o teto. Então ficava um pedaço. Gente, quanto voyeurismo, né? Quanta prática de observar a vida sexual dos casais acontecia por curiosidade. Aí o pai, a mãe, o menino pergunta: mamãe, de onde é que eu venho? Ah, cegonha. Né? Eu gosto muito da forma como meu irmão, ele é bioquímico, né? Ele explicou pra minha sobrinha. Ele falou: olha, filha, Deus uniu o papai e a mamãe. A gente se ama muito. Aí Deus deu, Giovana, uma sementinha pro papai. E o papai colocou a sementinha dentro da mamãe. E aí nasceu você. É mentira? Não. É mitológico? Não. Mas é uma linguagem que ela entende. Fale a verdade com os seus filhos e eles vão sempre confiar com segurança de que esse é um espaço seguro onde ele pode voltar para perguntar, né? Tudo aquilo que ele falar sobre, ele ouvir falar na escola, né? Você não vai criar o filho numa bolha, né? Tudo que ele ouvir falar lá fora, ele vai ter a liberdade de perguntar para você. A Tainá fez uma pergunta aqui, né? Você teria alguma sugestão de como lidar com a primeira fase da sexualidade na infância, ali entre os 3 e os 5 anos? Essa fase geralmente é uma fase onde a criança começa a descobrir você encontrar a criança com a mãozinha dentro da calça, né, pegando e brincando ali. E aí a tendência do pai é: menino, não faz isso não, tira a mão daí. Aí a criança se assusta e ela já fica reprimida. Então o interessante é chamar atenção para fazer outra coisa, né? Vamos, filho, vamos aqui, mamãe vai sentar para assistir com você. Vem cá, vem tomar água, né? Tirar a atenção daquilo, porque é uma fase, vai passar. Mas também, Tainá, tem alguns livros infantis que ensinam a criança sobre os seus órgãos, né? Tem até aqui nos destaques do Instagram do CR, a gente deixou algumas opções de leitura. Tem um que é para crianças menores, Pipo e Fifi, que vai explicar, né, as partezinhas. São 2 bonequinhos, a coisa mais fofa. E também tem que são inclusive de prevenção ao abuso, né, para criança tomar cuidado com isso. E tem um também que é Não Me Toca Seu Boboca, né? Tem até vários contações de histórias no YouTube dos livros, canais, né? Se eu não me engano é Tia Fafá, um canal bem legal que Fafá Conta História, o nome do canal no YouTube, né? Então, mas a gente tem essas informações aqui nos destaques do CR, tá? Do nosso Instagram. Vamos ver aqui outra pergunta que apareceu. Você acha que sobre o namoro biblicamente? Então, né, Fê? Na Bíblia não tem namoro. Não, tu achou? Eu não achei, não, né? A Bíblia fala sobre compromisso, né? E aí eu vou aproveitar a tua pergunta para falar do que eu queria falar sobre segurança.
O que acontece sobre essa ideia do namoro? O namoro, ele é uma criação histórica, né? E é tão engraçado que se você for voltar atrás, tinha a corte, né? O cara, os pais negociavam, enfim, né? Não era bem assim o que Deus quer, não, era o que o pai queria. Mas tinha a corte de se conhecer, de assumir um compromisso, de caminhar juntos. Então, o que eu creio biblicamente, né? Biblicamente é isso, é a corte, é o propósito, é o compromisso. Aí eu faço uma pergunta. Tu já pensou, o cara chega pra menina, adolescentezinha de 15, 16 anos, e diz assim, olha, porque a gente podia namorar e tal. Gente, e o menino tem 16, 17 anos também. Namoro é pra casar, né? É um compromisso que se firma, que você tá caminhando em seriedade com alguém, e aí você precisa já praticar a mutualidade, a exclusividade, a desinibição, e você precisa praticar a segurança. Eu ouvi uma fala preciosa de um amado amigo e irmão em Cristo chamado Orlando Neri, e eu já falei pra ele várias vezes que esse negócio tá aqui pregado na minha parede. Eu vou arrancar, porque se eu mexer aqui na gambiarra que eu fiz, o celular cai. Mas eu preguei, vai ficar ao contrário, mas eu vou dizer pra vocês o que é. É um post-it, onde eu coloquei exatamente o que o Orlando me falou. Ele disse, Gleice, você precisa, na sua caminhada, pela mulher que você tem se tornado, né, pela filha de Deus, você precisa de uma liderança que seja segura, clara e amável. Se você é solteiro ou solteira, observe se a pessoa que está chegando perto de você tem a capacidade de lhe garantir a segurança de um compromisso, de dizer, olha, eu estou assumindo um compromisso com você, de caminharmos juntos em direção a um alvo. Ah, não, se chegar, mas é porque eu não sei. Ah, então não é aqui que vai dar, não. Porque a nossa intimidade, gente, o abrir a minha inibição, o abrir o meu coração para pessoas que a Bíblia fala em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Porque o resto é do diabo. Então, olha só, uma liderança que seja segura. Se você é casado, homem e mulher, né? Dê para sua esposa essa liderança, uma liderança segura. Porque, gente, a pior coisa do mundo é a mulher, ela já nasceu insegura por si. Né? É impressionante. Quem luta com a baixa autoestima, a insegurança é a parceira da baixa autoestima. É o coquetel do capeta. Então, o que eu preciso? Se você é homem, acha que a sua esposa é insegura, faça o que você puder para que ela se sinta segura. E você, mulher, não precisa que o homem faça você se sentir segura. Busque Deus, né? Aí, mas não quer dizer que nós não tenhamos que exercer esses 3 requisitos que o Orlando me sugeriu e que eu guardo no meu coração. Que seja segura, uma liderança clara e que seja amável. E aí a intimidade não vai ser difícil, né? Deixa eu ver aqui, acho que teve outros comentários aqui, né? Pois é, nós não encontramos a palavra namoro na Bíblia, todavia a palavra de Deus fala de compromisso, pré-núpcias, noivado, pós-núpcias, sexo, casamento. Exatamente. Muito bem. Gente, é a minha mãe, viu? Hashtag orgulho dela. A Glaucia tá falando aqui, relacionamento, mesmo namoro ou casamento, é zelo, cuidado, segurança, renúncia, comunicação. É mutualidade, gente. É intimidade. Deus nos criou para viver intimidade. Isso é sexualidade, gente. Né? E o que é errado, então? Né? O maior problema no que diz respeito à sexualidade é quando nós transformamos a nossa sexualidade, quando nós transformamos o sexo, quando nós transformamos uma pessoa, ou seja, o que for, em um ídolo. Isso é um problema. Esses dias eu tenho uma missionária, né, do Ministério Avalanche,
no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. Gosto muito dela, Andréa Vargas. Ela faz vários vídeos sobre sexualidade, ela faz vídeos sobre codependência emocional, dependência emocional. É muito, muito bom. E aí eu ouvi ela lá falando sobre codependência e agora eu pensei, eu falando sobre ídolo, me lembrei do que ela falou, né? Ela citou uma música de uma grande cantora popular brasileira chamada Adriana Calcanhoto. Eu vou cantar, tá, gente? Olha só como vocês estão chique hoje, viu? Eu vou cantar pra vocês. Não, vocês vão ficar sem ouvidos, mas eu vou tentar aqui. É aquela música assim, ó. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a vida. Mas deficiente, hein? Meia hora pra mudar a vida da cidadã. O que é que esse cara é na vida dela? Um ídolo. Quando eu tenho um relacionamento com alguém, seja marido, seja mulher, seja amigo, seja namorado, seja irmão, seja pai, seja mãe, que essa pessoa é o centro da minha existência, das duas uma. Ou eu quero me tornar Deus na vida dela, ou ela é o Deus da minha vida. E aí é onde entra o ponto em que isso é errado, né? Porque o que que acontece? Você tá vendo aqui, quando você derruba um, sai derrubando todos. Se tiver algo errado no que diz respeito à sua forma de interação da sexualidade, o resto não vai prestar. Porque é automático. Sai derrubando tudo. O que falar, por exemplo, da pornografia? O pessoal do CR Casais, o Dara, a Milena, o pastor José Edson e a Edna, eles fizeram uma live na terça-feira que tá aqui no nosso feed e também já tá no YouTube do Celebrando Restauração, se você ficar interessado em assistir. Falando sobre os malefícios da pornografia, como, né, lutar com a pornografia, como não é vencer, mas pelo menos enfrentar, porque ela vai estar sempre ao nosso redor. O desejo, o pecado, o tempo todo. Jesus foi tentado, ele estava morrendo de fome e o Satanás foi lá e ofereceu tudo de bom e de melhor para ele. E disse, não, mas você só precisa se recusar aqui, me adorar e eu te dou isso aqui tudinho. E tu não é o filho de Deus, por que tu não transforma isso aqui, né? Em pão, essa pedrinha aqui em pão, olha, é bem facinho pra tu. Então assim, nós estamos rodeados de pornografia. Seja na pessoa que anda na rua, e o povo acha que a mulher não sofre com isso não, viu? Porque passa um homem só de sunga no meio da, né? Caminhando na praia, na beira da praia. E aí a mulher não olha não. Não, ela é cega, viu? Não, ela não olha. Ela não olha. E a mesma coisa com o homem. A mulher tá passando aqui e tá com um short que mostra aqui a bandinha da bunda, né? Até eu olho. Gente, quando eu vou pra academia, hoje eu faço treino em casa, mas quando eu ia pra academia, até eu ficava babando com as mulheres. Que mulherada gata, gente! Isso é muito forte porque fala sobre vício em sexo e em pornografia, que é Thanks for Sharing. A versão em português é Obrigado por Compartilhar, que é com Mark Ruffalo. Gente, é muito, muito, muito forte. Tem algumas cenas de, né, em algum momento que ele cai, que é uma loucura, né? Mas o filme mostra a luta de uma pessoa que luta com isso. Então, o que falar da masturbação? Vocês acham que é só homem que sofre com isso? Não. Qualquer pessoa que nasça com sexualidade, ou seja, qualquer pessoa, luta com masturbação. Quando a criança tá lá aprendendo a se tocar, ela acha bom. Se ela continuar achando bom, ela vai continuar fazendo e ela vai acabar sem ter a menor ideia fazendo masturbação, se masturbando. Então é necessário que a gente esteja atento, cuidadoso e com amor e com muita graça para com essas pessoas. Se não é uma luta que você tem, não é porque você não tem
que é mais fácil pro outro, né? E assim, e a dependência de amor e sexo? Gente, essa é tão disfarçada. Eu vou dar um exemplo. Eu, na minha adolescência, eu desenvolvi um mau hábito, certo? E isso é sexualidade. Presta atenção, mulheres e homens, solteiros e casados. O nome da mulher lá da Vitória é Andréa Vargas. Andréa Vargas, do Ministério Avalanche, tá? Eu vou já ler as outras perguntas, viu, gente? É porque essa aqui chamou a atenção que era pequena. Eu vou ler as outras que eu me perdi. Louva a Deus pela sua vida. Tenho acompanhado vocês e tem sido bem esclarecedor a cada tema. Que bom, glória a Deus. Boa noite, é a minha primeira vez a senhora é casada. Desculpa a pergunta, é que eu sou casada e me interessei pelo tema sexualidade para casais e casados. Então, eu não sou casada, tá? Nós estamos falando sobre sexualidade e a sexualidade de uma forma geral, né? Porque a gente tá falando que a sexualidade, Mateus, não tem diretamente a ver com o sexo. Sexo é uma forma de vivenciar a sexualidade, tá? Então nós estamos falando de outras formas. Por exemplo, me lembrei que eu ia falar agora. Olha, uma das formas erradas de praticar a sexualidade, que é muito comum, tanto para homens e mulheres, sejam solteiros ou casados. Os joguinhos, os charminhos, as encaradas. Você sabia que você passa na rua e o cabo é bonito, aí ele olha, você olha, ele tá olhando pra mim mesmo? Opa! E olha de novo e fica encarando. Isso é dependência de amor e sexo. Isso é romper a Isso é quebrar a intimidade com Deus e você por tantos anos, porque era um hábito meu, porque era uma fuga minha, né? Como eu tinha baixa autoestima, eu manipulava os homens para que eu pudesse me sentir importante. Então é onde eu digo, a segurança ela é importante. Por quê? Porque a falta de segurança na pessoa que caminha com você, vocês casados, o que acontece? A mulher, ela acaba, infelizmente, ela se sente insegura, ela não se sente amada, ela não se sente, e isso é um perigo. Para quê? Para ela procurar outra pessoa. E o homem do mesmo jeito. Maridos, mulheres, cumpram com a mutualidade, com a desinibição, com a segurança, com a conexão. Conversem, comuniquem-se. E você que é solteiro, se guarde, se preserve. Eu sei que aqui tem um outdoor com um homem pelado ou com a mulher pelada. Eu vou andar pela outra rua, porque isso daqui vai poluir e vai me fazer mal. Porque vai trazer à minha mente, o pecado nasce na mente, aí ele desce pro coração, aí ele vira um desejo, aí ele vira uma prática, e de uma prática ele vira um hábito. E de um hábito ele vira um vício. Então é melhor parar por aqui. Por isso que a Bíblia fala que o que Cristo quer fazer em nós é uma renovação da mente. Porque tudo começa aqui. O nosso tempo já está quase acabando. Deixa eu só ver se eu respondi as outras perguntas aqui. Sim, ok. Da Andréa Vargas, né? O nome do filme, Sidney, é... Ai, meu Deus, o que fiz? Obrigado por compartilhar. Gente, esse filme é muito pesado, tá? Mas ele é muito bom. Ele é muito, muito, assim, forte. A luta de uma pessoa que tem o vício pelo sexo e pela pornografia, né? Porque tá andando na rua, a mulher passa quase pelada do lado, o cabo tem que se segurar pra não olhar, né? E eu vou dizer pra vocês, eu sei essa forma de nós, tá? As meninas, quantas meninas dão sexo pra ter amor, pra se sentirem seguras e amadas, né? Então, que a gente possa, eu sei que é uma luta terrível. São as lutas mais, gente, é muito desesperador. Mas o que a gente precisa fazer, existe receita, não existe receita para bolo. Mas existem ferramentas. Nós estamos aqui Celebrando Restauração, grupos de ajuda mútua, terapia,
procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas, né? Você procura alguém, um parceiro de caminhada, de prestação de contas. Exercite a confissão, porque confessar é perdão. Porque quando você confessa, você constrange o inimigo de Deus. Quando você confessa, você constrange a você mesmo e você cumpre o mandamento. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, que é o passo 5, né? Dos 12 passos. Então, procura um parceiro de caminhada, procura uma pessoa que possa te ajudar. Se você tá prestes a cair, menino, pede ajuda, liga pra alguém, fulano, pelo amor de Deus, que eu tô aqui, em ar de cair aqui, fazer caquinha, me ajuda, conversa comigo. Vamos conversar sobre nada. Como é que tá aí a política? Eu prefiro cair na ira do que cair na sexualidade. Tô brincando, gente, não faz isso não, tá? Mas tô falando assim, cria os teus mecanismos de defesa, porque tudo é possível para aquele que crê em Deus. O nosso poder é superior. E a gente precisa ter na cabeça que é um dia de cada vez. Porque no dia que a gente cai, que o cronômetro da nossa sobriedade zera, a nossa tendência é pensar, poxa vida, agora é o resto da vida lutando com isso. Não, você não tem o resto da vida, você só tem hoje. Só hoje você precisa se segurar. Só agora você precisa se segurar. Só hoje, só por agora. Jane Kelly, conheço uma pessoa que é casado e luta contra a pornografia e masturbação. Ah, mas tem muita gente que é casado, que é solteiro, que é... E eu vou dizer uma coisa, viu? Para os solteiros, nosso tempo tá aqui quase acabando. Normalmente, essas compulsões por pornografia, por masturbação, elas não acontecem dentro do casamento. Elas já são hábitos, elas já são compulsões antes. Aí o que é que às vezes o solteiro pensa? É porque eu não tenho uma esposa. É porque eu não tenho um esposo. No dia que eu tiver, aí eu vou parar. Para não, porque é um vício. Você vai parar no dia que você admitir que precisa de ajuda, sair da negação, admitir que tem um problema, existe um poder superior e ter a esperança de que esse poder superior é capaz de restituir a tua sanidade e entregar essa tua vontade nas mãos dele. Aí você tem condições de parar. Mas não é muitas vezes algo que se desenvolve dentro do casamento. E seja o parceiro homem ou seja a esposa que tem a prática, porque não é só o homem que luta, né? Então vamos supor que se fosse uma mulher, gente, o outro se sente um lixo porque tem uma mulher linda do lado e o cara não consegue não ficar sem essas tentações. A mulher do mesmo jeito, eu tenho um marido maravilhoso do lado e eu não consigo ficar sem olhar pornografia e sem me masturbar. Como que eu vou fazer algo desse tipo? Como? Eu não posso viver assim. Aí a pessoa assume uma postura de miserável, de desgraçado ou de coitadinho. Não faz isso. Fala assim, eu tenho um problema. Esse problema é real e eu preciso de ajuda. E procura ajuda. Vai na terapia, vai no CR. A gente tá tendo grupo de apoio toda segunda-feira. Você pode entrar lá. 8h30 da noite, tem o link aqui, né, nas informações do CR aqui, do Instagram. Clica lá e vai aparecer. Você entra e você põe pra fora. E você vai ver que não é uma luta só sua. Gente, todos nós temos lutas, mas nós vamos lutá-las com a ajuda do nosso poder superior Jesus, com a nossa rede de apoio que é firme e forte. Você precisa fazer essa rede de apoio. E nós vamos fazer isso um dia de cada vez, certo? Não pensa que é pra sempre e nem pensa que nunca mais. Isso não existe. O pra sempre acaba agora, porque é só por hoje, tá certo? Tem outro comentário aqui. Glória a Deus por sua vida, amiga. Gleice, obrigado por aceitar o desafio e se permitir ser instrumento de Deus para abençoar tantas vidas. Amém, amém. É um tema bem complexo, né, gente? Sim, João Paulo, bênção, meu irmão. O tempo tá acabando aqui, tu falou na hora pra fechar a conta. Precisamos criar cercas de proteção e não baixar a guarda. Nós sabemos quais são os nossos gatilhos, nós sabemos
que tem determinadas circunstâncias que quando a gente acessa, a gente leva um tombo na tela. Então, cria cercas, além das outras coisas que eu falei. Valeu, João Paulo, pela lembrança, meu amado. Manda um beijo, viu, pra Michele.